Olá, tudo bem? Meu nome é Silvânia, sou professora de Biologia. Estamos aqui na primeira aula de Biologia sobre classificação dos seres vivos. E a pergunta que fica é: por que precisamos nos organizar? A classificação tem essa relação com organização. Em todas as áreas do conhecimento, nós percebemos essa necessidade de classificar. Como vemos ali no slide, língua portuguesa. Aonde eu vejo classificação? Quando eu agrupo em classes gramaticais as palavras. Em matemática, quando eu agrupo as operações aritméticas. Em geografia, é uma área onde tem muita classificação, classificação demográfica, relevo, continentes. Em geografia, em história, a própria linha do tempo é uma classificação, é uma organização cronológica dos acontecimentos históricos. Já em química, nós temos a tabela periódica que realiza essa classificação dos elementos químicos em número atômicos. No nosso cotidiano, nós percebemos que em todos os locais que nós vamos, temos a classificação, a organização das coisas para otimizar o tempo e o espaço. Quando vimos a necessidade de classificar realmente os seres vivos? Já na pré-história, quando o homem das cavernas observavam as plantas e percebiam que algumas poderiam ser comestíveis e outras não. Outras poderiam causar a morte, serem venenosas. Na antiguidade, Aristóteles já fez uma classificação bem rudimentar dos seres vivos, onde ele classificou primeiramente em seres de sangue vermelho e seres de sangue branco. Podemos ver ali na tela a imagem de Aristóteles e a sua classificação, onde ele divide em animais e plantas, os animais com sangue e animais sem sangue. As plantas, ele divide por altura. As ervas são as mais baixas, arbustos são as médias e as árvores são as maiores. Mas aí veio Carl Linné, ou simplesmente Linneu, um médico botânico sueco que fez uma classificação mais complexa, observando as semelhanças entre os seres vivos e acrescentou categorias, dividiu os seres vivos em categorias taxonômicas, que nós vamos ver posteriormente o que significa essa palavra taxonômica. Para complementar o trabalho de Linné, Robert Hund idealizou 5 reinos, para complementar o trabalho de Linneu, onde nós temos os protozoários ou protistas, o reino fúngio, o reino animalia e o reino plantê. E o reino monera, que são as bactérias. Como nós vemos ali no slide, o sistema de Linné, que é chamado hoje de Sistema Nature, foi criado em 1735, onde começa com o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E vai do mais geral ao mais específico. A figura mostra que no reino nós temos uma diversidade de seres e conforme nós vamos descendo as categorias taxonômicas, ela vai funilando, ou seja, diminuindo essa diversidade, até chegar à espécie, que é a bolinha azul. Vamos ver agora na tela um exemplo. Vamos classificar o ser humano, começando pelo reino. Então, o ser humano ele pertence ao reino Animalia e eu vou colocar alguns outros seres que também compõem essa categoria taxonômica, que seria o gorila, o gato, o cachorro, o tubarão e a água-viva.
Numa categoria mais específica vem o filo, que é o filo cordata. O homem faz parte do filo cordata, porque ele tem uma notocorda durante o desenvolvimento embrionário, que isso é uma outra aula. Mas quem faz parte também do filo cordata, que estava lá no reino? O gorila, o gato, o cachorro e o tubarão. A água-viva não está mais, porque ela não forma notocorda. Ela não forma o filamento da notocorda durante o desenvolvimento embrionário. Vamos para a classe. O homem pertence à classe mamália. E quem mais pertence à classe mamália? O gorila, o gato e o cachorro. Já não inclui mais o tubarão. Percebam que nós já estamos excluindo espécies que não se encaixam nas características da categoria. A ordem, primata. O gato e o cachorro já não estão mais aí. Nós só vamos ter o homem e o gorila. Família, hominídeo. Nós vamos ter o homem apenas, gênero Homo e espécie, nós somos Homo sapiens. O que eu considero ser uma espécie? Afinal, o que é uma espécie? Quando dois indivíduos se cruzam e conseguem produzir filhos férteis. Caso contrário, nós não podemos considerar que aqueles animais que fizeram o cruzamento são da mesma espécie ou formam uma espécie. Na tela, nós vemos um exemplo aí de um cruzamento de espécies diferentes, que formam filhos não férteis. O tigre com o leão forma o ligre, que é aquele gato grande, bonito, mas que não produz filhos. Ele é infértil. Para incrementar ou para enriquecer o trabalho de Linneu, nós temos Courvoisier, que em 1990 acrescentou mais uma categoria taxonômica acima do reino, chamada domínio. Temos aí na imagem a foto de Courvoisier. E ele percebeu a necessidade de incluir as bactérias, mas divididas em eucária, árquea e bactéria. Aí na imagem nós temos o exemplo de árquea e eucárias. E taxonomia. O que seria taxonomia? É um ramo da biologia que se encarrega de fazer a organização, a catalogação, a nomenclatura dos seres vivos. Ela é de fundamental importância para a organização dos seres vivos. Como eu escrevo o nome de uma espécie nas regras de nomenclatura? Pegando do domínio ao gênero, a primeira letra tem que ser maiúscula. Para escrever o nome da espécie, eu tenho mais regras, que ela é binomial, ela tem dois nomes, ela vem composta por dois nomes. O primeiro nome é o epíteto genérico, que é o nome do gênero, e o segundo nome é o epíteto específico, que é o nome da espécie. Como nós vemos aí na tela, Homo sapiens, Canis lupus, Trypanosoma cruzi. Eles podem ser escritos de duas formas, ou sublinhados ou em itálico. E a relação evolutiva entre os seres. Como nós representamos de forma... E a relação evolutiva dos seres. Como nós podemos fazer uma representação gráfica? Através do cladograma. O cladograma, ele
nos dá várias informações sobre as relações entre os táxons, ou as relações sempre entre os grupos de seres vivos. Temos aí na tela um exemplo de cladograma. E vemos os seus ancestrais, de onde eles se originaram, e nós observamos essas setas vermelhas que mostram de onde eles se originaram, os seus ancestrais. Quanto mais próximos são os táxons, mais próximo é o parentesco deles. Nós temos 3 tipos de cladogramas: os monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos. O primeiro, eles possuem, os táxons E, F, G, H, possuem um ancestral comum, como dá para perceber na imagem. Já o segundo, eles possuem um ancestral comum, mais antigo, entretanto, C e D, E, F, G, H, possuem um ancestral recente, mas incomum entre os dois. Já o polifilético, eles não possuem nenhum ancestral em comum. Observem ali, na imagem, C e D. Depois eu tenho um outro agrupamento, E, F, G, que não possuem, naquela representação, nenhum ancestral em comum. Na realidade, eles têm um ancestral em comum, mas naquela representação, naquela observação, não há. Por isso, nós chamamos de polifilético. E eu deixo uma atividade para vocês se divertirem em casa sobre o assunto classificação dos seres vivos. Espero que tenham gostado. E nós terminamos a nossa primeira aula de biologia.